além da responsabilidade civil, os diretores, dirigentes e professores podem responder criminalmente. Sim. O Código Penal, ele prevê lá, além de condutas comissivas, que é você praticar, vou lá e dar um soco, mas prevê também que você pode responder de forma omissiva. Então, além de dar um soco, se eu, professor ou dirigente e tal, eu vendo uma situação e não ajo, eu posso responder criminalmente. Quando se trata de escolas particulares, que existe ali uma relação de consumo. Sim. E aí a gente entra na inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva. Não é o pai do aluno que vai ter que provar que a escola não fez nada. A escola que tem que provar que tomou todas as medidas, que tomou todas as iniciativas necessárias para evitar aquele ato. Legalidade, oportunidade e adestramento. O adestramento, estou bem, estou preparado para reagir nesse momento. E a oportunidade, é o melhor momento? São poucos casos, né? Eu já ouvi falar, uma vez eu participei de uma audiência que chegaram assim, não, mas são pouquíssimos casos, isso não vai chegar aqui. Eu acredito que em nenhum lugar onde que aconteceu o caso, eles pensaram que lá naquela escola ia ter um atentado. Eu vou divertir esse ponto. Vou voltar só um pouquinho lá para dentro da escola. Aham. E para falar desse tema com muita maestria, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Do meu lado direito, doutor Mauro Gonçalves. Muito obrigado por ter vindo, Mauro. Tudo bem, meu irmão? Satisfação enorme estar aqui com você. Maravilha, Mauro é delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro e é sempre um prazer ter você aqui para poder compartilhar com a gente do seu conhecimento. Aqui à frente eu tenho o doutor Marcelo Pinto. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para sua audiência, para todas as pessoas que estão ali nos ouvindo num tema tão caro para a sociedade hoje. Você que é o especialista no assunto, cara, você traz com maestria esse assunto diariamente nas nossas redes sociais e eu, sinceramente, aprendo com você todos os dias. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Marcelo é advogado, especialista em direito penal, processo penal e segurança pública. Ele é coordenador do ProArmas, é instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Tem uma bagagem aí e tem muita coisa boa para passar para gente. Vocês fiquem ligados aí que vocês vão gostar. E aqui, por último, mas não derradeiro, meu amigo Cristiano Gonçalves. Muito obrigado, Cristiano, por ter vindo. Cara, sua presença aqui é... Prazer é todo meu, né, meu irmão? Cristiano, delegado de polícia do estado de São Paulo. Uma bagagem de informação também. Então aqui a mesa hoje está pesada no sentido literal, para a gente conseguir aí falar sobre esse tema de suma importância para todos vocês. E para começar, e o EscudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Sidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Sidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @sidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Eu já quero perguntar a vocês sobre esse caso que a gente aborda com tanta seriedade, que é os atos de violência nas escolas, os ataques por agressores ativos. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Aonde que está o maior erro, aonde as pessoas estão pecando mais, as instituições, o Estado em relação à questão da prevenção, os atos de segurança. O que vocês acham sobre isso? Marcelo? Posso começar? Vamos lá, Marcelo. Vamos começar a fazer uma discussão profunda aqui. Jogo, Marcelo. Posso deixar a bola comigo? Cara, eu tô terminando uma pós-graduação em neurociência, eu tô falando exatamente sobre isso, né? Tô batendo um pouco de papo sobre isso aí. Eu tenho defendido que bullying, ele é um sintoma, né? Um sintoma da fragilização da nossa sociedade, um sintoma da feminilização do homem, um sintoma dessa engenharia social que tem sido construída na sociedade, que tem impedido que a gente se defenda. Essa cultura do não reage, essa cultura de terceirizar a responsabilidade para o Estado como um todo, acaba deixando que o cidadão ele acabe não se defendendo. E por que eu tenho falado do bullying? Na nossa época, acho que todos aqui têm a mesma faixa etária, todos nós, alguém sabia do que era bullying na época?
Faz ideia. O nome é super novo, né? E todo mundo tá sempre vivo. aconteceu, mas agora... Só que eu vou falar de um outro assunto. A gente ouvia falar de agressores ativos na nossa época? De jeito É nenhum. engraçado que correlação, né? É. Então, essa correlação, a gente muito trata do sintoma, a gente vai falar muito dos sintomas aqui que são necessários, as atitudes imediatas que devem ser tomadas, obviamente. Mas a gente tem que sempre tratar a doença. Então, a gente precisa discutir novamente o que a gente está fazendo como sociedade para que a gente trate essa doença e pare de fragilizar as nossas crianças. A gente precisa trazer essa discussão à voga novamente. A gente tem um problema também relacionado à questão do efetivo da segurança pública. A gente hoje tem, no estado do Rio de Janeiro, em média, 17,2 milhões de habitantes. E aí, isso daria uma proporção de um agente de polícia para cada 400 habitantes. Se a gente fosse seguir a orientação de organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, que ela sustenta o quê? Para cada agente de polícia, 250 habitantes. Nós estaríamos falando de um déficit de quase 26 mil homens. Nos Estados Unidos, é normal, durante o período de aula, ter uma viatura da polícia parada em frente à escola durante todo aquele período. Mas, no Brasil, isso já não seria possível. Mesmo suprindo toda essa necessidade de efetivo, né, quase 26 mil homens, não seria possível colocar uma viatura em cada escola para salvaguardar ali e manter ali a segurança daquele estabelecimento. O que vocês acham em relação a isso? Eu penso o seguinte: você vai num TJ, você vai no Ministério Público, numa Assembleia Legislativa, tem segurança privada para proteger uma dúzia, duas de juízes, promotores, com o devido respeito que eles merecem essa segurança. Por que na escola também não? Então, na minha época, do 31 de março, colégio que eu estudei em Cabo Fritinha, a segurança era feita por um PM e um civil, e eu lembro exatamente, a gente tinha um respeito muito grande por esses policiais que trabalhavam na escola. A gente, com 13, 14 anos, a gente olhava aqueles, né, os caras eram os caras do momento, então você olhava com respeito. A criança entrava, além de se sentir segura, sabia que se vacilasse ali. Então, o que eu penso, assim, é uma crítica ao Estado. Você vai num TJ, num órgão público qualquer, você vê uma segurança privada lá para proteger não o cidadão, mas sim o servidor público. A comunidade. Agora, por que na escola, para proteger nossos pequenos, nossos filhos que estão lá, não pode também contratar uma empresa privada ou um outro serviço que seja? A gente está diante de uma situação, de um grande desafio, Mauro, é que os agressores, na maioria esmagadora dos casos, são alunos, ex-alunos, são pessoas conhecidas da comunidade escolar. E isso é um grande problema para a segurança do ambiente educacional, porque são pessoas que não transmitem nenhum tipo de ameaça. Qual é o outro problema? Qual é o outro grande desafio? Eles se programam para o evento. Então, eles não decidem atacar a escola XYZ da noite para o dia. É 3, 4, 5 anos para atacar aquela determinada escola. E aí, aonde eu quero chegar com isso? Se ele sabe que naquela escola tem um agente armado, neutralizar esse único agente armado não pode fazer parte do seu plano de ação, nos primeiros movimentos, porque até então ele não transmite nenhum tipo de ameaça. Ele é conhecido da comunidade. Ele é conhecido, ele vai ter acesso, ele conhece os pontos cegos, ele sabe do comportamento dos profissionais de educação, ele sabe de tudo. Então esse é um grande desafio. É por isso que a gente defende que o policial na escola é importante? É muito importante. Uma segurança privada na escola armada é importante? É muito importante. Mas sozinho não vai resolver o problema. E o que eu acho, e aí você me deu uma deixa muito boa. Legal. A segurança está prevista no artigo 144 da Constituição Federal. E num tópico que é segurança pública. Direito e responsabilidade de todos. A gente não deveria simplesmente transferir ou deixar como obrigação exclusiva do Estado. Então, assim, não estou tirando... Terceirizar, né? Terceirizar. Não estou tirando a responsabilidade do Estado. Mas eu acredito que... Acredito não. E aí é mandamento constitucional. A família... E aí tem um princípio do ECA, que é a paternidade responsável. O pai e a mãe é o primeiro
a exercer a paternidade responsável. Eles têm que cuidar, saber com quem o seu filho está se relacionando, se o seu filho está praticando atos, e aí vamos trazer para o cenário do bullying. Geralmente tudo começa com um bullying e pode evoluir para uma agressão ativa, por exemplo. Então, assim, não é somente transferir para o Estado, mas essencialmente parte da família. Então, assim, essa deixa que você... essa bola que você levantou para mim é exatamente isso. A Constituição diz que é dever, direito e responsabilidade de todos. Então tem que trazer todo mundo para esse debate. Perfeito. O Estado ele é ineficiente como um todo para prestar um serviço público da maneira que a gente precisa. Tem um amigo que ele fala que menos Estado e mais liberdade. Né? E é exatamente isso. A gente está adestrado e condicionado, e volto a falar da engenharia social, a sempre pensar na prestação do serviço do Estado. O que é segurança pública? O que é segurança? É só o que o Estado propõe. E hoje ainda se faz a gente comete um erro muito crasso quando a gente fala de segurança pública. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Combate. Sim. Cara, o combate é quando todas as políticas de segurança falharam. Exato. Ponto. Quando a gente errou como sociedade, a gente errou como Estado, a gente errou né, colocando os nossos políticos lá, o legislativo, a gente errou tudo e é o combate. E no Rio de Janeiro a gente ainda tem a questão da perda do território, que é pior ainda, que só acontece em locais de guerra. Mas voltando para o nosso assunto. Então, quando a gente tem essa imprestabilidade do Estado para a gente ter essa onipresença que não existe em lugar nenhum, né, o Estado nunca vai conseguir ser onipresente, a gente tem que ter a participação da sociedade. Perfeito. E de diversas formas. É simples assim. A gente tem que pontuar como que a segurança privada vai ter, como que a capacitação, né, de cada escola vai entrar, porque o FBI tem um protocolo muito claro para os agressores ativos, que não é praticado. Aqui no Brasil a gente não tem treinamento nem contra incêndio. Então essa capacitação faz parte, né? Então correr, se esconder e lutar. Tá, ok, mas como é que você corre? Como é que você foge? E como é que você luta? Né? Então a gente não tem, vai ser uma bateção de cabeça, corre, tá? Vai todo mundo pisar um na cabeça do outro? Se esconde. Será que um professor sabe fazer uma barricada na porta? Ou luta? Vai lutar com o quê? Com o quê? Então, essa engenharia social que se criou, essa castração ideológica que a gente defende, de que todos nós dependemos do nosso Leviatã, do Estado, como do Estado gigante, é uma falsa sensação que traz. E a gente está criando problemas sociais porque o ser humano deixou de pensar e criar alternativas seguras. É impossível a gente deixar de pensar hoje numa falta de segurança privada numa escola. É óbvio que tem que ter. E uma coisa que você levantou, é muito importante falar para você que está nos assistindo, a finalidade do Escudocast é levar informação de relevância para você, conteúdo que realmente vai fazer diferença para você, com especialistas que vão colocar em cima da mesa uma informação que vai fazer todo sentido. Você quer ver uma coisa que a gente pesquisando, a gente conseguiu identificar? A maioria esmagadora dos ataques por agressores ativos precederam de ameaças. E aí, essas ameaças podem ser uma pichação no muro do banheiro da escola. Vai escalonando, né? Uma mensagem de WhatsApp. E às vezes a escola, os profissionais de educação, eles não sabem qual é o caminho. Se eles vão no conselho tutelar, se é a delegacia, ou se vai resolver internamente. Como que a escola, nesse caso, ela pode identificar o tipo de ameaça, o tamanho da ameaça, para saber que direção ela vai tomar para poder sanar aquele problema e evitar a escalonagem daquele problema? Capacitação. Sim. Eu ia dar um exemplo. Eu não cheguei a pegar lá na cidade de Rio das Ostras nenhum caso de agressor ativo, né? Amém. Que é o que a gente está tratando, graças a Deus. Mas já peguei alunos que eventualmente brigam entre si e tal. E aí, quando a gente vai investigar, geralmente o celular daquele aluno está em sites de violência, que aí não tem retorno, que eu falei, não tem um controle do familiar, que deveria estar ali fiscalizando sim o que aquele adolescente está fazendo. E é isso que eu percebo, que vai exatamente escalonando. O cara começa ali, o adolescente começa com um bullying, com uma ameaça, e aquilo ali não é bem tratado, ele pode vir, nesse caso que eu cuidei, de 2 adolescentes se lesionarem, né? Então, é exatamente isso. Tem que haver esse cuidado, chamar essa responsabilidade da família e do Estado, óbvio. Um órgão importantíssimo, que eu acho que você deve trazer para o debate também, é o Conselho Tutelar.
Porque os conselheiros, eles são mandatários, eles são eleitos para aquela função, e eles têm essa função de perceber se aquela criança que está tendo um comportamento desviante, ele precisa de, por exemplo, um assistente social, um psicólogo, ou se realmente já passou daquelas balizas e precisa... E essa avaliação do procedimento momento para infracional. saber também a temperatura de que foi feita aquela ameaça, se Sim. foi no momento de nervoso, a Isso. criança tem um histórico de agressividade anterior, não tem, com quem ela anda, porte físico, qual é o tamanho dessa criança, se ela tem realmente condições. Porque hoje, cara, não dá para subestimar, porque o aluno tem 13, 14 anos que ele ameaçou e não vai cometer o crime. A gente tem um exemplo do que aconteceu em São Paulo, que aquele aluno de 13 anos deu uma facada nas costas da professora de 71 anos e matou a professora. E é exatamente do que a gente vem falando. Ele já vinha com histórico de agressividade de uma outra escola, foi transferido para essa escola, se envolveu numa briga, essa professora foi lá, separou a briga, ele ameaçou a professora que ia matar e voltou no dia seguinte e matou mesmo. A previsibilidade ele era grande, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Agora, uma coisa que eu trazer à baila aqui é uma questão que tem a ver com a educação e com o respeito, que foi o que a gente começou a falar aqui, que na minha escola, quando era criança, com os policiais que trabalhavam, já repararam que nas comunidades não acontece isso? Por que não acontece isso na comunidade? Esse é um tema difícil. Mas Porque a gente entra num poder paralelo, né? Exatamente. Mas eu vou que falar está de mais maneira- respeitado do que hoje o Estado que não consegue. O acolhimento desmedido tem feito o fortalecimento de trauma. Cara, isso é um assunto muito sério. Hoje, a gente se preocupa nesse acolhimento desmedido, nessa hipocrisia. Ah, tadinho do aluno. Uma vez eu cheguei numa escola, meu filho tinha aprontado na escola. Quando eu cheguei, e aí me chamaram e tal, e minha esposa, quando eu cheguei, estava meu filho na sala da diretora desenhando e vendo o desenho. Eu cheguei para a diretora e falei, sabe quando que ele vai parar de aprontar? Nunca, porque a senhora está reforçando a conduta dele. Ah, mas ele não ele estava nervoso. Eu falei, não tem que estar nervoso não, ele errou. Se ele errou, ele tem que ser sancionado de alguma forma. O poder da sanção, e aí eu vou entrar ali. Hoje, quando a gente tem um acolhimento desmedido, né, um acolhimento que vem fortalecendo o trauma dessas crianças, a gente tem fragilizado e deixando com a sensação da impunidade, a sensação de que eles não terão consequências. Para o menor não dá nada. Os doutores devem ter ouvido isso diversas vezes. Bota na conta do menor que para o menor não dá nada. Então, essa cultura, e aí a gente vai discutir diversas coisas, né, aqui, obviamente, mas essa cultura do fortalecimento do trauma tem fragilizado também a geração. E quando eu falo em fragilizar a geração, cara, o que eu estou falando? Eles estão perdendo a noção do que é certo e errado. Sim. A gente tinha valores. Eu apanhei quando eu era criança, não sei se os senhores tomaram os tapas, Sim. mas eu não morri por conta disso, não. Ninguém. Eu errava. Eu acertava. Pronto, era simples assim. Quando eu errava, eu sofria sanções. Quando eu acertava, eu era premiado pelo meu acerto ali. E pronto, e vida que E segue. Cristiano tocou no assunto agora, Cristiano, essa situação. Isso aí. Por que não acontece na comunidade? Eu vou falar por quê. Eu estava conversando com um deputado, há um tempo atrás, ele falou assim, aqui as escolas, a maioria das escolas estão dentro de comunidade. Se o cara for fazer uma situação dessa, um ataque dentro de uma escola, ele está morto. Eu falei, mas aí é que está o isso aí. problema. Mas o problema está aí. Sabe por quê? Primeiro que os agressores ativos, eles não têm relação com o tráfico de drogas. Eles não têm relação, o perfil deles não é esse. É um problema mental que está na cabeça. É outra coisa, outro cenário. Qual é o outro problema que nós temos? Que na maioria das vezes, tirar a própria vida também faz parte do plano de ação dele. Ele não está preocupado, ele sabe que ele vai fazer e na maioria das vezes ele sabe que ele não vai sair dali vivo. Ele já sabe disso. Então é um desafio muito grande. Por quê? Tem o problema da lei do crime organizado, que ela é tudo que a nossa lei, o ordenamento jurídico não é. Ela é crível. As coisas acontecem rápido. É tangível, né? Né? Você vai lá, você entra dentro da comunidade e vê lá, escrito lá na parede, lá, ó, lixo no chão, tiro na mão. Se roubar, Joga o lixo no chão. vai morrer. Então, assim, tudo que o nosso ordenamento jurídico não é, a lei do crime organizado é, e por isso que ela é respeitada. Nesse gancho aí, a gente tem muitos direitos e as pessoas esquecem que nós temos deveres também. Então, assim, essa é a medida. O Estado, e aí entrando um pouco no direito penal, é essa criminalização simbólica, né? Você tem lei para tudo, você tenta punir tudo, mas na verdade você não consegue punir nada. Então,
esse também é um cenário falho que a gente precisa tratar. Porque você vai para o poder paralelo, no dia seguinte acontece alguma coisa. Enfim, também tive uma experiência de tinha 19 anos, estava ali naquela... Né, já é adulto, né? Tava saindo da adolescência, porque 19 anos, você olhava pro garoto magro, todo raquítico, enfim, Tribunal do Tráfico. E é aqui do lado. Eu acredito que Cabo Frio também deva ter. E, infelizmente, a gente tem que lidar com isso, porque se o Estado não fizer, se a família não fizer, o poder paralelo vai fazer. E está fazendo. Territórios estão sendo tomados. Marcelo também falou isso. Rio das Ostras, estou contando o caso de Rio das Ostras por experiência. É um local que não tinha barricados, começou a ter. Então, assim, a violência que a gente vê na capital tá chegando. Sim. Então, assim, se a gente não tomar uma posição, a gente vai se perder. E aí eu vou pegar só um gancho aqui. Eu estou escrevendo um livro do imbecil coletivo ao imbecil desarmado, só para fazer um merchan. Né? O Imbecil Coletivo é um livro de Olavo de Carvalho, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que ele fala da produção de conhecimento científico através de sofisma. Né? O que são sofismas? São falsos conhecimentos. Sim. Então, quando você pega a academia, você pega as universidades e você faz a produção de conhecimento científico ali de uma maneira imprestável para a sociedade, porque a base não é real. Vamos falar aqui de maneira muito clara, ideologia de gênero. Como é que você vai criar conhecimento científico prestável à sociedade se você não prever que macho e fêmea é biológico? Né? Não estou falando de liberdade sexual, não estou tocando ninguém. E aí a questão, eu estou tocando nesse assunto porque eu fui numa palestra outro dia no Emerge e começaram a tocar no tema de abolicionismo penal. Vixe, é outro tema. Abolicionismo penal. E aí, assim, cara, uma ausência de pé. Isso é muito sério, porque estavam falando para diversos jovens que serão os nossos próximos delegados, os nossos próximos juízes, os nossos promotores. Então, a gente precisa começar a combater a ideologia, né, dessa maneira agora. Porque a realidade, ela não coaduna com o que está sendo ensinado dentro das academias. As realidades estão se chocando de uma maneira muito clara. Só que Rio de Janeiro é um barril de pólvora que já está explodindo. Não vai explodir, não. E aí, a gente faz o quê com esse monte de cientista que está na academia, que não está produzindo conhecimento científico sério e não está encarando uma realidade? E a gente está produzindo esse tipo de situação. São os agressores ativos, são hoje os narcotraficantes que estão cada vez mais ousados, dominando o Rio, estão botando barricadas no interior, porque acaba produzindo uma cultura que a gente não consegue combater. Porque a nossa cultura está sendo produzida por quem? Por hipocrisia. Sim. Legal. No auge do neoconstitucionalismo, que tem como fundamento a reaproximação entre o direito e a moral, a gente vive isso. Exatamente. Um sobrepondo o outro. A moral no Brasil não é valorizada. E eles querem sobrepor o direito, no caso, criminalização, direito penal simbólico, em relação a uma pena dura para quem? Exatamente. Cara, quantas vezes o doutor Mauro, quantos bullying o senhor já pegou lá? Já fez RO? Difícil. Então a criminalização simbólica é exatamente isso. E o direito querendo sobrepor uma moral que deveria ter começado onde? Em casa. Eu e posso na comunidade ela começa. Fiz um RO. Fiz um RO. Já tem quantos anos a lei? Dois anos. Teve um projeto de lei que foi aprovado no Congresso agora recente, alterando o Código Penal e a lei de crimes hediondos. Sim. Para aumentar a pena dos crimes que são cometidos dentro das escolas. Aonde está o problema que eu vejo nisso? Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam. Dos 16 casos com vítimas fatais que eu estudei de 2011 a 2024, 50% desses casos foram cometidos por menores de idade, ou seja, pessoas que estão ali submetidas ao ECA e não às leis penais. Sim. Desses outros, 40% desses 16 casos, os agressores ativos tiraram a própria vida. Ou seja, então são pessoas também que não estão preocupadas com o tamanho da pena, se vai ser pequeno ou grande. Olha o tamanho desse desafio, cara, que a gente tem pela frente. A gente começa a observar que o problema é muito maior do que parece ser. A gente tem lá o agressor ativo, que não tem o perfil do traficante, né? Aquele cara que sai lá, um vendedor de drogas que vai praticar o ato, né, de violento dentro das escolas. E temos o perfil do agressor ativo menor de idade, submetido ao ECA, que vai praticar as ações violentas e muitas vezes causa aí uma verdadeira tragédia
em diversas famílias. E aí como que fica a questão da legalidade para frear esse tipo de situação dentro das escolas? Falando em dificuldade em relação à conduta em si, é interessante como é peculiar e difícil lidar com essa situação. Por quê? A imprevisibilidade e a previsibilidade. Muitas vezes o aluno, ele demonstra, ele dá sinais. Então a gente tem que saber identificar, os profissionais têm que estarem capacitados para identificar um potencial agressor e identificar um não potencial, aquele que sofre um bullying quieto, calado, e do nada. Então olha o tipo de crime, é um homicídio, né? Um crime imprevisível. Você não tem como esperar a hora que alguém vai matar alguém, você não tem como adivinhar. Então esse desafio é que tem que ser abordado. A questão da previsibilidade. Tem um aluno que já deu um indício de que ele vai cometer um crime desse, já teve uma ameaça contra alguém, está carregando uma arma, postou na internet um símbolo nazista, um símbolo qualquer de uma seita, então... E tem que acreditar, né? Acreditar. O profissional tem que acreditar, a comunidade em si, os próprios colegas, alunos, tem que ter essa orientação dentro das escolas, porque às vezes o profissional, aquela informação não chega para o profissional de educação, mas o colega que está do lado, ele viu o que ele está pesquisando, o que o coleguinha do lado está pesquisando. E ele tem que ser orientado a procurar um adulto para poder informar, olha, o fulano de tal estava pesquisando isso na internet. E o sinal vermelho tem que ser ligado. Sim. Irmão, então vamos ficar atentos, vamos ver o que está acontecendo, vamos focar ali. Porque daquele problema ali pode sair uma tragédia enorme para aquele estabelecimento de ensino. Marcelo? Tem um psicólogo americano que chama Paul Ekman. Ele fala o seguinte, que o sentimento é um processo cognitivo. Cara, isso é muito forte. O que ele quer dizer? Que você pode ensinar um sentimento para uma pessoa, né? E aí, obviamente, que a gente não vai estar falando aqui dos agressores ativos, porque eles já foram ensinados a ter outros sentimentos de alguma forma. Mas quando a gente fala na capacitação, e aí, se eu não me engano, é um psicólogo chamado Luiz Peixoto, que ele fala no processo acelerativo de aprendizagem, a gente tem que o sentimento é um processo cognitivo, e a gente tem um processo acelerativo de aprendizagem que precisa do sentimento. Cara, a capacitação está aí. A gente precisa parar de hipocrisia e ensinar para as crianças que existem os agressores ativos e ensinar como que elas vão detectar. Porque os maiores multiplicadores de informação são as crianças. Sim. Meu irmão, se eu sair de casa sem meu cinto, meu irmão, meu filho enche meu saco. Pô, pai, não pode. Pô, pai, não pode. Até explicar que é uma questão de segurança, que eu vou botar ali na frente, não sei o que e tal. Cara, ele enche meu saco e todo dia. Meu filho mais velho tem 16 anos. Ele enche meu saco há 16 anos, desde que ele aprendeu a falar que eu saio de casa sem cinto e tal, enfim. E aí, eles são os maiores multiplicadores. Então, hoje, existem técnicas de ensino que você consegue ensinar. Mas aí a gente entra no discurso do politicamente correto. Não, a gente não pode falar sobre isso. E aí? A escola não quer falar sobre isso. A sociedade não quer falar sobre isso. São poucos casos, né? Eu já ouvi falar, uma vez participei de uma audiência que chegaram assim, não, mas são pouquíssimos casos, isso não vai chegar aqui. Eu acredito que em nenhum lugar onde que aconteceu o caso, eles pensaram que lá naquela escola ia ter um atentado. E sabe qual é o outro problema? Muitos gestores eles estão equivocados no sentido de levar a linha de raciocínio. Outro dia eu estava conversando com o diretor de uma escola e ele falou assim, cara, o seu projeto é muito bom, mas como isso é um assunto mais ligado à segurança pública, ou seja, terceirizando a questão da segurança do espaço pedagógico no primeiro momento, nós temos alguns pais que são policiais militares, são policiais civis, e quando tem alguma coisa a gente já recorre a eles. Calma aí, primeiro ponto, uma escola privada ela tem que entender o tamanho da responsabilidade dele com a segurança, principalmente Sim. com a segurança do espaço pedagógico. Qualquer ação de violência que causar um dano dentro da escola, a escola é obrigada a indenizar Sim. as famílias. Nós temos aqui um caso que aconteceu em Cambé, cara, onde 2 adolescentes foram mortos dentro da escola e a família está pedindo uma indenização de quase 2 milhões de reais. Isso quebra uma instituição Sim. de ensino, fora o rótulo negativo e não que ela vai carregar. Não vai pagar, mas ela quebra. Sim. Ela quebra, Sim. porque ela carrega um rótulo. Você matricularia o seu filho numa escola que foi atacada, teve um ato de violência, que teve crianças mortas. Você não matricularia, ninguém faria isso.
Então, eles precisam entender o peso dessa responsabilidade, que não adianta terceirizar, que não adianta achar que o muro alto, a cerca elétrica e a câmera de segurança já é suficiente, que não é. Não é. E eu vou contar uma experiência rapidinho que aconteceu aqui. No auge dos ataques, Marcelo, eu fui numa escola, de uma das nossas cidades, para não falar, né, o nome da escola, não tem necessidade disso, mas a escola tem uma estrutura enorme, cara. Uma estrutura enorme, é um quarteirão de escola. E tem tudo isso, muro alto, cerca elétrica, câmera de segurança, tem tudo isso. E nesse período ela contratou uma empresa privada de segurança armada, fardada, com uma viatura, para estar lá na frente da escola. Aí eu pergunto para vocês, você, na condição de pai, você pensa assim, pô, aqui o meu filho tá tranquilo, tá protegido. Porque a escola se preocupa com a questão da segurança. E aí foi eu e mais 2 colegas policiais. Fomos lá apresentar o projeto para a diretora da escola. Eu cheguei para o cidadão que estava lá, o segurança, fardado. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Boa tarde. A gente está agendado para falar com a diretora fulano de tal. Ele tá naquela porta ali, ó. Capacitação. Controle de acesso zero, né? A senha é saber o nome da diretora. Na hora do intervalo das crianças brincando, 3 pessoas armadas entraram na escola. Uma curiosidade, tem um número, você que está nessa área, de escolas que tem algum tipo de segurança privada, não? Segurança privada, não. Nenhum, muito pouco, na verdade. Nem o protocolo, né? Eu não conheço, na Na verdade. verdade, O que tem, por Na exemplo, minha realidade, tem um município aqui nosso, né, que teve um projeto de lei que foi aprovado em Barra Grande, que contrataram policiais reformados para estarem dentro das escolas. Tá? Isso aí é um ponto positivo, mas como eu falei, nenhuma medida isolada de segurança escolar Não vai resolver o problema. Tá. Não vai resolver. Quando nós temos lá a figura de um único agente armado para manutenção da segurança daquele espaço, qualquer eventualidade que ocorra dele ser neutralizado no primeiro momento, como que fica o restante da comunidade? E nós episódio? temos que aproveitar esse momento porque o Brasil não tem um histórico recorrente de ataques. Não, já está crescendo. Já está crescendo. Já tá Mas a gente tem que, eu digo o seguinte, tem que aproveitar esse momento para capacitar o pessoal. Porque Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, temos que estar preparados. Sabe o que acontece aqui? Nós temos um gráfico. Em 2011 teve o ataque em Realengo. 12 crianças mortas, Sim. 12 feridos. Né? Só nesse caso. Nesse ano foram 13 mortos e 12 feridos. De 2012 a 2016, teve um gap ali, teve um intervalo que não teve quase caso nenhum. Quando chegou 2017, o gráfico fez isso. Ó, Janaúba, Minas Gerais. 13 mortos, 41 feridos. E aí o pessoal fica todo mundo assustado de novo. Geralmente com arma de fogo, né? Geralmente arma de fogo. Esse caso de Janaúba foi produto inflamável, um zelador tinha sido afastado para tratamento psiquiátrico. Ele ligou para a escola, falou que voltaria para entregar o seu laudo médico, já voltou mal intencionado, entrou na sala das crianças, atirou aquele produto inflamável e atirou fogo nele mesmo. Ou seja, previsível. Previsível. Capacitação resolvida. Controle de acesso, de novo. Ele entrou, as pessoas não acreditaram que ele poderia fazer isso. deu uma palestra na LERJ, palestra não, acho que uma audiência pública, eu não lembro, na LERJ. Mas e eu falei isso, a gente estava falando sobre isso e tal. E eu falei, cara, quando a gente entra num banco, né? Um banco, o que tem lá dentro? Dinheiro. Pô, tu tem segurança armada, controle de acesso, a gente tem detector de metal e, enfim, um aparato de segurança absurdo. O dinheiro é mais importante que nossos filhos? Não é, jamais. Pois é simples assim. Claro que não, cara. A vida do meu filho, ele vale mais do que qualquer dinheiro que eu tenha, que todo mundo tenha, porque pelos nossos filhos a gente faz tudo. Sim. Então por que a gente não vai investir numa segurança? Por que as escolas não podem? E a gente discutiu muito aqui. Eu acho muito prudente ter controle de acesso, cara. Sim. Detector de metal, cara, que seja não, aquele detectorzinho de metal. Mas escola, criança, cara, vamos tratar disso então. É um absurdo, um raio-x é caro. Cara, é investimento. Eu não sei como está hoje nas escolas, né? Porque assim, meu filho ele não tá com 1 ano e meio. Mas uma questão importante é o celular também, né? Porque o celular, se ele lá dentro da escola tem um acesso amplo do celular, ele pode, eventualmente, se estiver, né, com essa ideia, passar informações. Vem agora porque o horário é bom. Se ele tiver com algum partícipe, né? Sim. Então, assim, além de controle de acesso ao digital, né? Essa fiscalização, hoje, né? tem uma lei que proíbe as crianças de levar o celular para a escola. E estão cumprindo? Então, mas o grande problema, o Mauro, assim, eu não vejo que é controlar, restringir o acesso.
Só que o que eu acho que deveria fazer dá trabalho, que é orientar como usar o equipamento digital para trazer ali boas referências de pesquisas, né, de orientação. Eu acho que esse seria o caminho. Eu acho que, assim, vamos usar a metodologia científica. A gente tem que partir o problema. Como que a gente pode evitar futuramente o problema? E aí a gente está sempre falando aqui do aumento das sanções, né? Da questão da nossa ideologia, dos valores e tal, que tem que ser fortalecidos e a gente voltar a criar uma geração que se consiga se defender psicologicamente. Ponto. Isso é um ponto. Uma questão agora imediata, o controle de acesso e os aparelhos de segurança que poderiam ter sido usados e a capacitação entra como primordial ali. Meu filho leva torniquete para a escola. Digo, pô, tu é maluco? Não, cara, ele sabe usar. Eu ensinei. Bom demais. Qual é o problema dele levar um torniquete? Torniquete na mochila. Irmão, é o mínimo. Todo mundo. Então qual é o problema dele ter um torniquete? Exatamente. Um torniquete, uma lanterna. Cara, eu vou contar, desculpa cortar, mas preciso contar essa aqui, a questão do torniquete, né? E não foi comigo, mas foi com um policial novo de Acadepol. E aí, meu irmão, o cascudo na Polícia Civil é o antigão, né? 30 anos de polícia. Olhou pro novinho, o que é isso aí? Pode tirar, não vai pra operação. Aí, cara, pô, o delegado foi na minha vida, pô, isso aí é instrução, né, cara? Isso aí, te recebeu essa instrução, meu amigo. Isso aí salva vidas. E salva mesmo. Sim, pô. Tem até alguns médicos dizem que hoje em dia não seria mais recomendado. Mas, cara, isso aí é furado, salva vidas. Lá, a gente fez uma PH junto lá, de combate, lá com o GER, a Polícia Especial Polícia Civil de São Paulo, né? Comparada a Core, mas lá em São Paulo, pô, recomendou deu instrução a gente. Inclusive mudou o protocolo lá, que antigamente tirava 3 minutos, uma questão, agora não tem mais, coloca. Bota essa porra, Eu fui do gessado, paramédico, na polícia, 6 anos. E eu vou falar uma experiência, numa das pesquisas que eu fiz, um caso que aconteceu em Aracruz, em Espírito Santo, que o atirador entrou pelos fundos da escola, acessou a sala dos professores, tinha mais de 10 professores, ele entrou atirando indiscriminadamente. E nessa escola, ele saiu dali, foi para uma outra escola, matou uma criança de 12 anos, também, numa escola particular. E nesse episódio que ele entrou na sala dos professores, uma das professoras morreu no hospital. E aí eu fiquei pensando, cara, por que essa professora morreu no hospital? Falei, pô, irmão, provavelmente ela estava com uma hemorragia intensa. Dos colegas que não foram atingidos, não estavam preparados psicologicamente, nem minimamente técnico para conter aquela hemorragia, fazer um tamponamento, usar um torniquete ou improvisar um equipamento para aumentar as chances de sobrevida daquela vítima. E aí eu entendi a necessidade de ter também, nesse protocolo que a gente criou, que é o método SCU 360, noções de APH, de atendimento pré-hospitalar. Aumentar as chances de sobrevida da vítima. Eu ia chegar nesse ponto. O meu filho, ele sabe usar. Será que os professores sabem? A maioria não sabe. Então, assim, pô, a gente não tá falando só de agressores ativos. Cara, uma criança cai, se corta, alguma coisa acontece. Cara, é o mínimo, é você ter o equipamento de primeiros socorros ali, não é para você fazer um tamponamento, uma gaze, uma luva, o mínimo, e ter conhecimento. O que eu acho, né, e aí uma questão imediata, é que a gente consiga discutir esse assunto sem hipocrisia. Eu escutei, né, uma das discussões que eu estava tendo na época, é que escola é um lugar livre. Escola não pode ser tratada como um banco, como um presídio, não sei o quê. E aí volta para aqueles discursos através de sofismas, né? Que a gente está vivendo uma realidade diferente. É simples assim, a gente está perdendo... Essa liberdade não significa acolhimento. Não Isso aí Essa liberdade não significa não ter conhecimento, pô. Conhecimento não ocupa espaço. Está aumentando o acesso ao risco de todo mundo que está ali. Né? É sempre, pô, na escola do meu filho, uma das críticas que eu fiz na época dessas agressões é que as crianças ficavam na frente da escola esperando para entrar. Ficava uma fila de crianças ali, 6 horas da manhã, na frente da escola. Mas esperava o quê? Para abrir o portão. 7 horas da manhã. Aí, não, só abre o portão 7 horas. Aí eu cheguei e falei, cara, você não pode abrir o portão mais cedo? Essas crianças não podem ficar aqui. Elas são alvos fáceis. E assim, aí eu não sei. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, acredito que sim. Além da responsabilidade civil, os diretores, dirigentes e professores podem responder criminalmente. Sim. Então, assim... negligência, promoção. O Código Penal, ele prevê lá, além de condutas comissivas, que é você praticar, vou lá e dar um soco, mas prevê também que você pode responder de forma omissiva. Então, além de dar um soco, se eu, professor ou dirigente e tal,
eu vendo uma situação e não ajo, eu posso responder criminalmente. Então isso também é seríssimo. Sim. E tem um problema, quando se trata de escolas particulares, que existe ali uma relação de consumo. Sim. E aí a gente entra na inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva. Não é o pai do aluno que vai ter que provar que a escola não fez nada. A escola que tem que provar que tomou todas as medidas, que tomou todas as iniciativas necessárias para evitar aquele ato. Perfeito. Diminuição do risco, né, no direito penal. Exatamente. E já seria uma defesa, né? Sim. Qual a diminuição do risco que você eventualmente trouxe? Botei um segurança, botei uma câmera, eles são preparados, temos a PH, 20% dos nossos professores já fizeram curso de APH. Então você está diminuindo o risco e no direito Porque penal... se acontece um caso desse, essa é a defesa. A ausência de dolo. Exatamente. Protocolos Também e as diminuição do providências risco aqui. é uma das hipóteses de afastamento do direito penal, né? Exatamente. Não respondi porque eu tenho uma ausência de dolo. Eu tomei todos os mecanismos ali, acabou. Talvez ele não consiga justificar, dependendo da cabeça do juiz, mas ele pode atenuar o tamanho da dor. Mas assim, ele dificilmente ele não vai se tomar todas as precauções. Casos desse tipo, eles são incontroláveis. Sim. São fatalidades. Só que a gente vai entrar em outro tema. O vagabundo ou o agressor ativo, ele quer lugares fáceis. O que o agressor ativo ele deseja? Fazer o maior número de vítimas com o maior espetáculo possível, No menor espaço né? de tempo. E no menor espaço de tempo. Essas são as três coisas que é o tripé de todo agressor. Isso vem do Oriente Médio, enfim, né? Vem de uma cultura muito maior por trás ali. Mas é isso que ele quer. Ele quer, normalmente, faz live, né? Ele quer mídia. Ele quer mídia. Quer ser reconhecido Ele quer como ser guerreiro, reconhecido, exatamente. Quer mídia. Ele quer mídia, né? Então, quando você começa a criar entraves, controle de acesso, capacitação dos professores, divulgação dessa capacitação, segurança armada, uma série de medidas ali, obviamente aquela escola não vai ser o alvo dele, pô. Ele vai procurar uma escola que não tem. Eu brinco muito com isso, só para falar dos municípios que estão armando a guarda. Eu falo, cara, daqui a pouco a gente vai ter um município A que tem guarda armada, que for bem capacitado, o município B. O município C que não tiver, aonde que a criminalidade vai? Para o município que oferecer menos resistência. É simples assim. No jargão da segurança pública, né, Cristiano? Eles querem barro fofo, né? Isso. Eles querem encontrar a facilidade. Facilidade. E o protocolo, uma escola que ela adota esse sistema de protocolo, é um sistema de prevenção também, porque é exatamente o que o Marcelo falou. O atirador ativo, que ele quer praticar o ato, ele sabendo que aquela escola está preparada para esse tipo de ação, ele vai pensar 10 vezes, meu filho, é ali que eu tenho certeza que os meus planos não vão ser frustrados. Aqui pode ser que dê errado, já no início eu não consiga fazer o que eu quero fazer. Eu vi um vídeo interessantíssimo nos Estados Unidos, que lá tem 300 ataques, né, 400 ataques, e a professora, quando o cara entrou, esse salvado, o melhor juiz era uma faca. A professora já jogou, protocolo dele, Sim. a cadeira para cima dele, a mesa. Veio uma criança e fechou a porta e embolou um monte de criança em cima dele. Então, ele não saiu, ele não passou de um. Vai ser uma facada em um e... Mas esse treinamento, e voltando no caso que aconteceu em São Paulo, desse aluno de 13 anos que matou essa professora em 71, depois desse ataque da professora, ele atingiu outras 5 pessoas. Se a escola fosse preparada, tivesse um protocolo, um treinamento, né, essas 5 não seriam nem atingidas, porque saberia que com uma cadeira, por exemplo, ela consegue afastar uma agressão à faca, como desestabilizar um agressor individualmente ou em grupo, como fazer isso. E ele já tinha saído do fator surpresa, as pessoas já tinham visto o que tinha acontecido com a outra professora. E um garoto de 13 anos de idade. Então, é extremamente necessário, e a gente traz aqui, nós estamos uma mesa com lutadores, faixa preta aqui de jiu-jitsu, judô, faixa preta não é? Faixa preta. Faixa preta. E aí eu ligo pro doutor Mauro aqui, eu tô no Muay Thai aqui, tô no boxe. Falei, cara, meu irmão, tem que correr atrás do meu Mas eu prejuízo. aprendi que policial armado não entra em combate. Então, Exatamente. Aprendeu com quem? Aprendeu com quem? é isso. A minha experiência no BOP, que acabou que a gente não falou, né? A parte mais importante da minha vida, 10 anos no Batalhão de Operações Policiais Especiais, eu aprendi lá que a gente pode tudo. As pessoas costumam trazer as dificuldades de toda e qualquer situação da vida e transformar num monstro e jogar. O BOP, quando começou, ressalvado o melhor juízo, 30 homens por dia. Quando eu cheguei, já 30 anos depois, em 2008,
já quase 100 homens por dia, armas ao nível da criminalidade paralela, né? Armas, né? O BOPE realmente Bem equipado. já tinha Glock, já tinha R10, coisa que não chegou para PM. Assim, não dá para comprar para todo mundo, blindados. Então a gente já estava bem equipado. Mas o treinamento, a gente não chegou ali à toa. Foi a preparação. E a gente falava, os antigos, que isso é repassado. E aí a questão da educação, a questão psicológica da coisa. Quando a gente chegava, tinham caras lá que trabalharam de 38, os nossos instrutores. Então era uma cultura de treinamento. O nível que a gente chegou, nível de combate, porque a gente não refugou diante dos desafios. Os caras começaram a ter metralhadora. Não, vai ter medo? Então esses antigos lá subiu de 38. Eles ainda ficavam zoando a gente. Vocês são pela saco, vocês têm luneta, vocês têm metralhadora. A gente subiu de 38. Vai desvalorizar o que o antigão tá falando? Não, tá certo. Os caras em 1990 já tinham metralhadora, o BOPE é de 8 e calibre 12. Mas cumprir a missão. Por quê? Preparo, preparação. Treinamento. Treinamento. Eu tive lá no ano passado, né? Nos Estados Unidos, né? E, cara, lá ele já faz parte. Cultura. Né? Faz parte da agenda pedagógica das escolas o treinamento durante o ano. É de 7 a 8 vezes por ano em tempo de paz. Então, qualquer eventualidade que ocorra dessa natureza nas escolas, quando é acionado o código, e lá eles trabalham com um sistema de código que são cores, vermelho, amarelo, azul e verde, cada cor tem um significado. E quando é acionado, por exemplo, código vermelho, toda a comunidade da escola já sabe o que fazer, porque foram treinados antes. Código amarelo, todo mundo já sabe o que fazer no código amarelo, teve o treinamento antes. Então é essa cultura que nós brasileiros precisamos entender que nós estamos vivendo uma outra realidade, cara. Uma outra realidade. Essa questão dos ataques por agressores ativos já deixou de ser um ato isolado, já virou uma recorrência. E as pessoas precisam entender que não é porque aconteceu lá, que ali, não tem uma outra coisa que é importante a gente dizer, é que não tem relação com o índice de criminalidade local. A gente vê o que aconteceu em Saudade, por exemplo. Saudade, no sul do país, foi considerada a cidade mais segura do ano de 2017 a 2021, com um único registro de homicídio. Não tem vínculo com o índice de criminalidade. Aqui é muito perigoso, então aqui está mais suscetível de acontecer. Aqui é uma área nobre, isso não vai acontecer lá. Porque, de novo, é um problema que está na cabeça das pessoas. E eu vou até potencializar. Provavelmente Saudade não tem o aparato de segurança que o Rio de Janeiro tem. Exatamente. Porque não tem um índice tão grande. Né? Então lá as escolas devem ser mais vulneráveis por conta dessa necessidade que a gente tá falando. Cara, e eu acho que é esse o foco. É a conscientização através da capacitação. O Cristiano falou muito bem do BOPE. Eu lembro que eu fiz uma vez um curso com o pessoal da SWAT, de ambientes confinados. Eu falei, pô, maneiro e tal, uma coisa que me chamou a atenção é que os caras são extremamente técnicos e adestrados. Mas eles não superam o brasileiro não, cara. Porque o brasileiro é criativo pra caramba. Os caras botaram um obstáculo assim pra gente não entrar na porta, a gente passou por debaixo, a gente foi atrás da janela e pegou os instrutores. O cara, carioca é foda. E é essa questão do brasileiro, quando o cara levanta, que é extremamente interessante, porque realmente a gente está habituado a se adaptar muito rápido com as situações, né? E isso causa que a gente negligencia algumas coisas. A gente tem o hábito de o problema acontecer, a gente sabe que a gente vai se adaptar, só que nesse caso, a gente está falando de vidas de crianças, e do outro lado, a gente tem que essa adaptação, se ela for pensada nesse momento, se a gente conseguir antecipar, a gente consegue criar soluções que o mundo inteiro não criou. Lá fora, a maioria dos casos são na free gun zones, né? Onde que não tem armas. A maioria são igrejas, escolas ou hospitais. É onde? Onde você não tem. Aproveita a fragilidade. Aproveita a fragilidade. Então a gente tem essas informações. A gente sabe aonde que vai acontecer. A gente sabe exatamente quais são os lugares vulneráveis. A gente está aprendendo. Por que a gente não traz essas informações? Então vamos fazer uma política de prevenção. É isso. E aí o que tem que fazer? Vamos capacitar? Cara, vamos capacitar. Eu fico impressionado como é que um dirigente, um diretor de escola, né, um gestor, ele não chega, não, quero isso para ontem. Meu irmão, eu quero isso para ontem, eu quero entender. Sem contar, é porque não é cultural ainda. Eu vou te fazer mais dos pais ou
da Não, própria escola. Os pais querem. É. E tanto que às vezes, eu vou conversar com alguns diretores e eu falo com ele, qual é o ROI sobre esse investimento? Qual é o retorno que você vai ter? Quantos novos alunos a escola pode captar porque a escola está se mostrando interessada com relação à segurança das escolas? Qualquer pai, irmão, hoje os pais estão muito mais preocupados com a questão da segurança das escolas do que com o conteúdo pedagógico que está sendo aplicado ali. Cara, e olha só. É um conteúdo bem maior que está ali, cara. E olha só, as intempéries hoje, a gente está falando um tipo de capacitação desse, você vai ensinar quanto uma tempestade de granizo, se for o caso, quanto um furacão, quanto um... Meu irmão, todo tipo de treinamento, ele é... no Brasil não tem furacão, será? A gente está vivendo se tiver. Né? O problema é o e se. Quando tiver. Pô, cara, então assim, custa, eu não vejo. E a gente tá na costa, né? A gente tem praia, andou, tá na praia, né? Eu não vejo dificuldade da gente investir em conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Exato. Então, um recado ali para os diretores, cara, capacitem seus profissionais. Eu acho que esse é o grande recado desse programa inteiro. Capacitem seus profissionais. É o primeiro grande passo para que cada escola encontre uma própria solução. Porque depois que você capacita, você vai de maneira individual ter um aparelhamento ali e ter uma realidade que você cria para você. Segurança jurídica. Você vai criar um POP, né? Um plano de operação, um plano operacional padrão para cada escola. E ali você vai trazer a segurança jurídica, a segurança para a escola, uma maneira efetiva. Exatamente. Né? Então, assim, não tem qual a desvantagem que tem de você treinar. Nenhuma. E outra coisa que eu quero tocar num ponto muito importante aqui, Cristiano Mal, Marcel também. Cara, 16 casos. Eu vi lá, de 2011 a 2024 de novo. 40% desses casos, os agressores usaram armas de pais, agentes de segurança, policiais militares e guarda municipal. E aí, qual é a responsabilidade que a gente pode trazer para esses agentes? O que a escola pode fazer para aumentar a corresponsabilidade dos pais responsáveis, no sentido de orientar, né? Sim, talvez uma declaração no ato da matrícula, para ele entender, não, caramba, aconteceu, mostrar dados. Né? O caso de Aracruz, por exemplo, lá em Espírito Santo, cara, o pai policial com a arma guardada, o 38, com cadeado no tambor. O filho foi lá, tirou o cadeado do tambor, pegou o 38 e a pistola, foi lá e praticou a ação violenta, o ataque em massa em 2 escolas, voltou em casa, colocou a arma lá com o cadeado de novo, no mesmo lugar que o pai botou lá, e achou que não ia dar tudo certo. Que estava tudo certo. Cara, eu tenho muito equipamento em casa. Eu sou instrutor de tiro há mais de 10 anos. Então, eu tenho muito equipamento em casa. Meus equipamentos, obviamente, não ficam à disposição dos meus filhos. Eu tenho uma sala cofre preparada para eles. Perfeito. Eu só entro. Não entro na minha sala cofre. Pronto. O problema dessa questão é o seguinte, o cofre, né, eu acho que é imprescindível, mas o cofre também tem 2 problemas, né, porque se você precisar de imediato, então, né? Mas quando eu ensino, cara, eu dou aula sobre isso, de tiro de defesa pessoal. Quando eu estou em casa, a minha arma está sempre comigo 24 horas por dia. Isso agora. Ponto. O local mais seguro da minha arma é comigo. Quando eu estou tomando banho, minha arma está comigo. Quando eu estou cagando, minha arma está comigo. Quando eu estou cozinhando, minha arma está comigo. Quando eu saio de casa, minha arma está comigo. Eu estou em casa. Os meus outros equipamentos que não servem para minha defesa estão guardados. Isso. Eu tenho a arma da polícia que é isso. Eu ando com ela direto. E tem mais 3 armas que dentro do cofre. Eventualmente vai numa operação tal, pego mais uma, enfim, para andar. A questão da responsabilidade penal tem um tipo específico, né? O artigo 13, se eu não me engano, do Estatuto de Desarmamento prevê que é omissão de cautela na guarda de armamento e tal. Então, se o responsável, geralmente um pai, uma mãe, que deixa menor de 18 anos ter acesso àquele armamento, responde por um crime. E é aqui que entra a escola. A escola vai... Quem é o senhor? O senhor é CAC? O senhor é policial? Tudo bem. Então ele já cadastra, ele já sabe quem tem e quem não tem. Então não tem como esse pai amanhã ou depois, por exemplo, a escola vai responder que não. A gente identificou o pai aqui, prévio, né? Cadastrou os pais que têm arma e tá aqui, ó. A gente chamou e falou, cuidado com a tua arma e enfim. Porque embora o agente de segurança ele já deveria saber dessa responsabilidade que ele tem que ter com a sua arma de fogo, quando a escola traz essa corresponsabilidade para pais e responsáveis, mostrando, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu aqui e aqui. Então, por conta disso, a gente pede que os pais, no ato da matrícula, preencham essa declaração.
né, de responsabilidade, para você até tem. tentar tomar um pouco mais de cuidado. Eu sei, né, a escola não está falando que você não tem cuidado com a sua arma, mas é só Só de para... informar que tem e saber quem é que tem, quem são os Eu vou potenciais, divergir né? nesse ponto. Vai, Marcelo. Ah, não quer. Eu vou Transparência. divergir nesse ponto. Eu não entendo controle. Samuel 13,19 falava lá na Bíblia que em Israel não teriam nem ferreiros para que não se façam espadas e lanças. Foi o primeiro registro histórico que a gente teve de desarmamento na história. A gente avançando um pouquinho, em nenhum momento da história que a gente falou de controle sobre armas trouxe segurança. Eu defendo de maneira muito prática e provo isso através de diversos argumentos que desarmamento não é política de segurança. Pergunto aos doutores, quantas armas foram apreendidas no Rio de Janeiro? Vamos botar lá, sei lá, acho que foram 55 mil armas. Eu tenho esses dados, mas não recordo agora. Dessas armas, 0,4% são armas registradas. Então, nenhum tipo de controle vai trazer prestabilidade para a segurança. São sofismas. Tá? Então, isso que a gente acabou de falar, você trazer o pai para assinar um papel, para dizer para ele cadastrar, identificar, não vai trazer. Não é controle, não. É aumentar a... diminuir a vigilância. Não, ali não vai seria um controle especificamente. Era só você saber quem tem e quem não tem. Mas, sinceramente, não vai adiantar, porque a gente só vai fazer de uma maneira voluntária. Só vai se ater a essa declaração quem quiser dizer que tem arma. O cara que não quer, que tem uma arma ilegal, Vai falar que não tem. vai falar que não tem. Então a gente não vai ter o controle. A gente vai partir de uma premissa errada, uma premissa falsa ali. A gente não vai ter 100% do controle e nem vai trazer essa responsabilidade para todos. Muito bom o teu ponto de vista. Entendeu? Então não vai trazer. Então isso é uma sensação de segurança. Não vai trazer. A mesma coisa hoje. Se eu pegasse hoje o que se gasta de controle de armas nos sistemas Sinarme, Sigma, e eu desse para esses caras aqui, falar, meu irmão, a gente gasta milhões, vamos fazer o contrário, que essa porra não funciona para nada. O controle de armas não funciona para nada. Vocês três, que são da segurança pública ali, que trabalharam, gastem esse dinheiro em políticas efetivas de segurança pública. Eu tenho certeza que vocês não vão trabalhar com controle de armas. Vocês vão botar drone para voar, vão botar operação, vão botar EPI, vão botar inteligência para funcionar, mas não vão fazer controle de arma porque não funciona. Então, assim, todo controle, ele só funciona para quem quer se ater ao controle, quem quer se submeter àquele controle. Tá, mas nesse caso, o que você acha que os pais, que são agentes de segurança, têm porte, têm a posse... E levando em consideração que você já falou, que muitos dos casos... Então, o que eu acho é que a responsabilidade individual, o indivíduo, ele tem que ter certeza que a segurança do equipamento está lá. É exatamente olha a questão só, de disciplina. Esse é de disciplina. Esse menino que tirou o cadeado, ele com certeza sabia onde que estava a chave. Ele ia tirar o meu e o seu. Ele tinha ali. Tinha acesso à chave. Entendeu? Ele tinha acesso. É uma criança. Tinha quantos anos esse garoto? 16 anos. O meu filho de 16 anos não sabe a senha do meu cofre. Não vai saber. Obviamente, não tem. O cofre é só nosso, a senha é nossa. É nossa. Então é uma responsabilidade individual daquilo ali. Isso não vai evitar. Então, foi quando eu falei, e repito de novo, não é controle de armas. Aqui para. Ele já tem a responsabilidade, deveria ter a responsabilidade. Isso, é uma questão de disciplina consciente. De poder de cautela. Mas às vezes ele relaxa. Às vezes ele chega do trabalho, coloca a arma em cima da geladeira, ou coloca no local e sai, vai no mercado e deixa a arma lá. É sobre isso. É bem subjetivo. O cara não tem responsabilidade. Exatamente. É uma questão bem subjetiva. Só para poder botar, caramba, meu irmão, não sei, meu filho é capaz. Esse policial lá de Aracruz jamais passou pela cabeça dele que o filho dele fosse capaz de fazer um ato dessa natureza. Aracruz, por sinal, foi uma cidade que ficou 20 anos sem um único registro de homicídio, cara. Depois desses 20 anos, teve um único registro. E depois desse único registro, 2 anos depois, teve esse ataque. Com 4 mortes, 12 feridos. Desse ex-aluno de 16 anos que, com a arma dos pais, praticou esse ato de violência nas escolas. Então, é uma coisa assim, e aí a gente volta. A gente está tratando só a ferida. Entendeu? Ele poderia ter cometido esse ataque com faca, com carro, com explosivo. A gente falou, não é... Acho que é menos da metade... que os ataques são feitos com arma de fogo. Acho que não chega nem a 40% do índice. Outros tipos de armas são mais utilizados nos casos de agressores ativos por acesso no mundo inteiro, né? Não é só aqui. Então, assim, a arma de fogo ela seria só mais um meio. O que a gente tem que voltar a trabalhar é tratar a doença.
Essa terceirização da responsabilidade, a arma é perigoso, vamos proibir aquilo ali. Cara, Não, de jeito nenhum. Até porque o que muita gente fala, e isso é um tema para você, de que os clubes de tiro tinham, né, relação com os ataques das escolas. Meu irmão, eu pesquisei isso pra caramba. Não tem um ataque no Não mundo. tem uma informação de que um agressor ativo frequentava clube de tiro para se aperfeiçoar. Narrativa, né? A narrativa pra mim Não tem. Cara, se a gente for Barbarismo falar, da verdade. é narrativa, né? Se a gente for filosofia do direito, se a gente for lá no período pré-socrático, o que era? Era Têmis e Derquile, que era outra, que era filha de Têmis ali. Uma falava da justiça que vinha de Deus, de Zeus ali direto, e outra da revelação humana. Mas no final de tudo era narrativa. O que significava a justiça ali? Como que era empregada? Através dos mitos gregos. Né? E aí a gente tinha uma sociedade que era agrária, uma sociedade patriarcal e oligárquica. A gente vai para depois a polis e a gente continua com a retórica como sendo, o período pós-socrático, com a retórica como sendo fundamental, a narrativa. A primeira narrativa foram os mitos gregos, né? E aí se tocou naquilo ali e se fez justiça com os mitos gregos. Como é que você contava uma história? E sabe quem ficava? Homero era um poeta. Os mitos gregos, a justiça era declarada através dos poetas. Olha que loucura. Né? E hoje não é diferente. As nossas leis são feitas pelos sofistas ali do Congresso. Malabaristas da verdade. Exatamente. Né? Que eles acabam vendendo conhecimento ali, não tendo a responsabilidade. Então, quando a gente traz esses assuntos à baila, cara, para os clubes de tiro, primeiro, se você entrar em qualquer clube de tiro, você tem um controle de acesso. A gente tem, reconhecimento facial desde o estacionamento até lá. Isso é o meu e todos os outros. Ninguém entra no stand desacompanhado de stand. É proibido que um menor de 18 anos que não tenha a legalização, que não tenha o CR, há casos, obviamente, que ele possa atirar sozinho. É impossível que uma criança, muito pelo contrário, se eu pudesse que toda escola tivesse um clube de tiro ao lado, a gente evitaria, né, obviamente, muito problema. O ponto de ônibus lá no ET Clube de Tiro, o ponto de ônibus foi deslocado para frente do clube de tiro. Por quê? E acabou de ter o índice de assalto ali, não tem mais assalto na frente do clube. E eu já fui, quando eu trabalhava com o subtenente Bernardo aqui em Cabo Frio, grande amigo, 2007, 2008, ali era ponto de assalto certo. E eu nunca vi ninguém assaltar um clube de tiro. Não tem. Não foi uma nem duas, foram várias vezes que eu fui até ali uma ocorrência de assalto, aqueles garotinhos de moto. Tem. Não vai dar bola. Ah, mas ele... É a questão da comunidade, né? Então a gente... Não faz no CIEP. O agressor Cara, eu escrevo uma questão utópica, eu brinco muito nessa questão do armamento, eu tô fugindo aqui, quebrei tua pauta, né? Nada. Mas eu não li mesmo, então tá bom. Mas eu brinco assim numa questão, uma questão utópica, no processo de favelização do Rio de Janeiro. Né? E de maneira utópica eu fico brincando assim, vamos lá, se a gente tivesse criado uma cultura armamentista e armado todos os cidadãos daquela favela, será que a gente estaria passando pelo problema que a gente está hoje? Chance zero. Não tem como. Porque o morador não ia deixar que você entrasse na casa para você esculachado, para você ter lá. Eu tenho um projeto que a gente estava conversando outro dia com um grande amigo, que ele que teve essa ideia, Guilherme, de fazer a regularização fundiária nas comunidades, como forma de que, se aquela unidade que foi regularizada, que tem seu RG for usada para traficância, ela perde pela lei do pacote anticrimes. Agora, há interesse político? Difícil, né? Por quê? Hoje o tráfico dá voto. É simples assim, o tráfico dá voto. Então, assim, quando a gente começa a discutir... Isso é política de segurança. Sim. E previsão constitucional. Isso tem está previsto na Constituição. Então, isso é Você não tá política falando de só de segurança. política, tá falando de política de segurança. Política Sim. de segurança, exatamente. São políticas públicas de segurança, que são muito antes da polícia, são muito antes do combate. É uma engrenagem. O que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está falando de política de segurança, porque a gente total. está tentando evitar Total. Antecipação. É a prevenção. É prevenção. E uma coisa que... vou voltar só um pouquinho lá para dentro da escola. Aham. Bora. Bora, senão daqui vai A embora. questão do treinamento, o Cristiano, é muito importante para os profissionais entenderem também a questão da legítima defesa e do estado de necessidade. Às vezes o profissional ele deixa de agir, teve uma oportunidade de fazer e não fez, com medo de responder por um crime. Se eu der com um extintor na cabeça desse garoto, ele morrer, eu vou responder por homicídio.
Ele não entendeu que ele se encontra numa situação ali de legítima defesa. E a primeira, desculpa te cortar, a minha primeira instrução de ITI, né, instrução tática individual, o BOP, a gente fazia muito isso, mas eu tive com o meu irmão, Coronel Rodrigo. Ele ensinou pra gente, recruta ainda, ele foi comandante da companhia escola no meu curso de formação lá no 11º Batalhão Nova Friburgo, e ele trazia uma tríade da segurança e ITI, instrução tática individual, você na sua casa, você com a tua família, que era legalidade, adestramento e oportunidade. Essa tríade tem que ser observada a todo momento. Exatamente. Legalidade a gente tem, e eles não têm esse conhecimento. O professor está lá, posso pegar, posso fazer? Enfim, adestramento, eles têm. Então a gente observa você, trazendo para o campo policial do BOP, depois eu tive essa instrução lá com ele de novo, que era uma coisa muito dele, muito específica, que a gente, enquanto policial, a gente tem que se policiar o tempo todo. A questão, né, andou, meu irmão, tá na rua, tô andando na caminhada. A cada 15, 30 segundos você dá uma olhada para trás. Você evita muita coisa. Muito. Então, legalidade, oportunidade e adestramento. Legalidade a gente tem porque a gente tem arma, legítima defesa, a gente conhece a lei. O adestramento, tô bem? Tô preparado para reagir nesse momento? E a oportunidade, é o melhor momento? Qual o melhor momento? Então você vê que o preparo, o conhecimento, como você puxou lá esse fio desde o começo, é tudo. Então é o que a gente precisa. Foi por isso que eu peguei o Protocolo Internacional de Segurança, que você bem citou aí, o Home Hard Fight, correr, se esconder e lutar, e serve muito bem, ele é imprescindível, tem que ter esse protocolo, só que para nossa realidade aqui eu vi fragilidade, cara. Porque quando ele fala, no primeiro movimento você tem que correr, vai correr para onde? E aí eu já destrinchei ele de acordo com a nossa expertise, o quê? Avaliação da cena, controle emocional, meu irmão, esperar a oportunidade. Isso. Porque às vezes, quando não se tem um treinamento, não tem um protocolo, o que uma pessoa, diante de uma crise, diante de um perigo, ela quer sair dali a qualquer custo. E às vezes ela corre justamente na direção de onde o perigo está, potencializando a chance de se tornar um alvo. Sim, Então, essa tranquilidade, isso precisa ser ensinado, cara. Isso precisa ser treinado. Efeito manada. Uma criança, uma escola que tem escada, se você não treinar as crianças a descer e um treinamento contínuo, elas vão ser pisoteadas. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, só que isso vai acontecer não só com agressores ativos, vai acontecer se tiver um incêndio, vai acontecer se tiver uma chuva de granizo e furado. E é muito importante você falar essa questão do incêndio quando a gente toca na questão também da porta com detector de metal. Sim. Nós temos lá uma regra da ABNT que fala em locais que tem aglomeração de pessoas. Quando existe uma porta com detector de metal, tem que ter lá uma saída de emergência, uma iluminação e tal. No sul do país, foi em Chapecó, se não me engano, que o prefeito instalou portas com detectores de metais em 19 escolas no município. Eu não sei se lá ele adotou as regras da ABNT com essa questão da saída de emergência. Mas você imagina, no primeiro momento você acha, poxa, é mais um item de segurança para o meu filho que está estudando aí dentro. Mas se essa escola pegar fogo e precisar ter uma evasão urgente, e aquela porta travando, aquela gritaria, o efeito manada. Isso já aconteceu na Boate Kiss, né? Exatamente, já não seria uma tragédia anunciada. Então, eu acho que tudo que é relacionado à segurança do espaço pedagógico precisa ser estudado nos mínimos detalhes e não só querer dar uma resposta para a sociedade de que nós estamos fazendo alguma coisa para a manutenção daquele ambiente. E outra coisa, a Lei 14.968 de 2024, ao apagar das luzes, dezembro de 2024, ela trouxe, na verdade, ela regulamentou a questão da segurança privada no Brasil, que era uma lei antiga, esparsa, cada um... Genérica, agora tem essa previsão. Administração pública, e vários direta e indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios, em todos os seus órgãos e autarquias, eles são obrigados, por lei, a contratar empresas privadas de segurança. Por exemplo, para hospitais. E lá está dever, para né? escola. A lei tá dever. Dever, é obrigação. Então, uma lei nova, e ela destrinchou fato da vida que deu origem a essa lei, a Boate Kiss. Então, vamos lá, você é dono de uma escola, dono da Boate Kiss hoje. Aí eu te pergunto, a lei destrinchou cada profissional ali. Hoje nós temos lá, na lei, um controlador de acesso, que para ele tirar... Tem que ter ata específica de controlador de acesso. O segurança privado armado é um.
O segurança privado sem arma é outra ata. Então, cada serviço foi especificado nessa lei. Te pergunto, se acontece o mesmo caso com a Boate Kiss hoje, e aí vamos trazer isso para o meio escolar, os donos estariam respondendo? A não ser que eles chegassem aí no controlador de acesso e falassem, olha só, mas aí você é dono da empresa privada, você vai deixar o seu controlador de acesso que você botou, foi contratado para uma escola, sabendo que a escola só cabe 1.000, você vai deixar, você quer que ele deixe entrar 3.000? Não. Aí você transfere a responsabilidade. Vamos lá, a empresa de segurança tem responsabilidade hoje. O dono da escola contratou, sabia que só podia entrar 1.000, por quê? Quer ter o controlador de acesso? Então o dono da boate, o dono da empresa, mas peraí, camarada, quem é que falou que você... Então é a questão da responsabilidade. Nós temos uma lei hoje, lei ao apagar das luzes, que regulamenta a segurança privada no país justamente para isso. E ela inclui a administração direta e indireta dos 3 órgãos e poderes da União, Estado Federal e município a contratar empresas. Por quê? Capacitação. A lei destrinchou quem vai ser o quê? Quem é escola de vigilante, escola de formação de controlador de acesso, especificou. Antigamente você chegava num lugar, segurança. Beleza, tudo segurança. E quem que estava controlando o acesso? Não tem, o cara não é. Hoje é específico, olha que interessante. Uma lei nova. Exatamente. A questão a gente falou sobre a legítima defesa, Mauro, e o estado de necessidade, porque às vezes a ação começou na escola e algumas pessoas tiveram a oportunidade de fugir, mas ele pensou, cara, eu não posso pular o muro porque eu vou dar na casa do vizinho, e aí já entra dentro da questão da violabilidade domiciliar. Eu não posso quebrar essa janela porque senão eu posso responder por um dano material. E aí é importante também levar essas informações para dentro das escolas para eles entenderem todos os momentos, todos os passos, o que pode acontecer e o que a lei garante para que eles possam tomar. O Código Penal, ele prevê... Basicamente, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para você ter a existência do crime, você tem que passar por essa... de uma forma bem simples, por essa escada, né? Não basta ter a previsão legal, então matar alguém, não basta isso. Você tem que cometer também a ilicitude e a culpabilidade. No caso da legítima defesa e do estado de necessidade, eles são excludentes da ilicitude. Então, se uma pessoa está atacando, esses exemplos que a gente está falando, um agressor ativo está tentando incendiar a escola, matar os alunos, enfim, o professor, se ele age, apesar de estar matando aquele agressor ativo, ele não comete crime, porque ele está em legítima defesa. Isso está no Código Penal desde 1941, desde que o mundo é mundo, o estado de natureza já autoriza você a se defender. Então, essa é uma hipótese. E também tem a hipótese do estado de necessidade, que enfim, em breves linhas, seria na hipótese de animais, enfim, um cachorro avançou nas crianças. Caso fortuito. Força maior. Mas no nosso exemplo de escolas, eu acho que se enquadraria mais a legítima defesa, porque é contra um agressor ativo, por exemplo, né? Justa agressão. E aí, o que a gente está falando, cara, é que a gente tem que separar aqui o conhecimento que presta e o embuste. Falando de maneira muito clara. Exato. Né? Eu acho que isso a gente tem que deixar claro. Tem que pegar, não adianta você fazer firula dentro de uma escola sem conhecimento e intencionalidade ali das ações, chamar uma pessoa que não tenha conhecimento específico daquilo ali, fingir uma capacitação que não vai dar resultado, que você vai estar jogando dinheiro fora. O que você pode economizar como dirigente, aí eu falo tanto das escolas públicas e escolas privadas, é você realmente focar em colocar os recursos aquilo que vai prestar para o teu serviço. Deixar o embuste de lado. Vou botar uma câmerazinha aqui fora. E até porque a câmera de segurança eu tenho um outro problema. Vamos ser sinceros, você vai botar uma patrulha do BOP ali dentro. Exatamente. Que esse cara vai fazer. O BOP está preparado para uma coisa. Ele vai entrar ali. Ele ainda vai dar um prejuízo a... Obviamente os danos vão ser porque a imprevisibilidade é isso. Uma coisa é você entrar numa comunidade sabendo que tá roncando lá
entrou naquele beco, aí você já sabe como é que os caras começam a E atirar. é importante Tem os falar- fogos, você já sabe. Ali não, esquece. O É tudo importante que de nós falamos, falar é isso que você falou da bem. importância dos protocolos, que o protocolo não é para dizer, a escola fala assim, olha, agora nós temos um protocolo que não Seremos vai acontecer imbatíveis. mais Não, isso O aqui. protocolo é pra ser O seguido. protocolo é para evitar que novos casos ocorram e se minimizar, caso diminuir vítimas. aconteça, os danos possam ser mitigados, possam ser E minimizados. todos os danos, né? Os danos patrimoniais, Sim, por conta da responsabilidade, tudo. toda a questão de dano ali. Sim. E eu tive uma conversa, né, uma reunião com o dono de uma escola em Búzios, com o Haroldo Boom, meu amigo, ex-policial federal, advogado, fazendo uma prova da ordem na mesma sala. Brabo. Brabo, monstro. Meu instrutor no BOP, o cara do qual eu me orgulho muito e sinto saudade, quase não me vê. A gente falou essa questão do... Perdão, perdi ali no raciocínio, estava falando Da do... uma escola em Búzios que você foi. Não, do... Conversou com o diretor da escola em Boa. Mas era sobre Do protocolo de segurança. do protocolo. Então, ele que... na verdade, eu sei que ele tem essa expertise e levei até lá porque sabe que eu sou pai de aluno, o proprietário, e rodou no grupo de WhatsApp um garoto mostrando uma arma. Eu fui lá, não podia deixar de ir, fui lá com o dono da escola e a gente tem que ser humilde o suficiente de saber quando você não tem expertise. Eu falei, caramba, cara, isso aqui, eu vi o Haroldo postou esses dias um podcast que ele falava sobre isso. Pergunte para ele se não é verdade. Eu liguei para ele, eu fui sincero com o dono da escola, meu irmão, o fato de ter sido do BOP e ser policial, contra isso aí, infelizmente, o que eu faço? Contrato uma equipe de segurança, meu irmão, eu tenho um cara que ele conhece um pessoal, ele fez um curso, inclusive fora do país, e outro dia ele veio e ele acabou me ensinando algumas coisas e falando. O protocolo é uma antecipação, uma prevenção, que também vamos ser sinceros, vai resolver o problema? Não vai, porque é aquela questão que a gente falou, a imprevisibilidade está na mente do aluno. Sim. Mas a preparação vai fazer com que a escola evite, e ele... lembrei o ponto que eu queria chegar. Não só a questão do crime em si e da violência ali. Há que se pensar também em toda uma proteção jurídica, empresarial, CDC, Sim. contratos, revisão de contratos. Uma equipe, não só segurança, mas envolve toda uma questão jurídica ali, penal, civil, processo Sim. civil, Código de Defesa do Consumidor, contratos, Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta de... Olha quanto... olha o arcabouço jurídico que é envolvido nessa questão do agressor potencial, né, possível, e a proteção jurídica que se tem que ter uma escola pública ou privada no que tange esse Irmão, olha aqui, ó. Caso de Realengo. Eu trouxe aqui, vou ler aqui rapidinho. Realengo. Indenização para as vítimas indiretas que estavam ali na escola, 100 mil para cada família. Para as vítimas fatais, 136 mil. Cambé, foi o caso que eu toquei aqui anteriormente. As famílias dos 2 adolescentes mortos pedindo quase 2 milhões. 1 milhão e 900 mil de indenização. Suzano, 100 mil reais por vítima. Aí tem vários outros aqui, ó, o Tomazia Montoro, foi lá em São Paulo, 200 mil reais por vítima. E aí a vítima, cara, se a escola tem lá 800 alunos, ou não? Sim. Se as 800 famílias resolverem colocar uma ação, porque, meu irmão, meu filho ficou, depois desse ataque aí, não quer mais ir pra escola, causou um dano nele, vou entrar com uma ação e vou pedir. Aqui, a escola quebra, cara. Eu coloquei no meu TCC, não sei se vocês se recordam, Escola Base São Paulo, que foi acusada de estupro. Eu coloquei isso no meu TCC, porque o meu TCC foi... O tema era a palavra da vítima nos crimes sexuais. Um garoto chegou em casa dizendo que tinha sido violentado por uma professora dentro de uma van da escola. Você vê, falsas memórias. A criança chegou em casa falando, uma mãe ventilou para outra, processaram aquela escola. Uma escola privada grande, esse caso é famoso, Escola Base, ressalvado melhor juízo, era esse o nome. E respondeu criminalmente, foram chamados, depois foram ver. Não teve um caso de abuso.
Foi uma criação de uma criança que teve uma falsa memória de um estupro que realmente aconteceu com ela, mas Fora do ambiente. fora do ambiente. Ele teve uma falsa memória. E aí o meu TCC fala sobre isso, falsas memórias nas vítimas de crimes sexuais, mas a questão da responsabilidade ali. Sim. A escola ficou anos taxada como uma escola que permitiu, você vê, 10 anos a escola foi à falência por conta de um... Imagina um grande colégio desse Cabo Frio tendo um agressor. Prejuízo não. Exatamente. Olha o Bom, prejuízo. gente, olha, nós estamos infelizmente chegando ao fim desse bate-papo aí, foi muito bom. Gostei muito, cara. Obrigado aí pela presença de vocês, enriqueceu demais o nosso programa e a nossa ideia, a finalidade maior é exatamente essa, é levar para vocês informações que são altamente relevantes para esse cenário, né, de segurança no ambiente pedagógico, elevar o seu nível de consciência. Eu queria que cada um de vocês pudessem deixar uma mensagem para os profissionais de educação, que eles possam aí entender, né? E eu vou separar aqui então. Marcelo fala para os profissionais de educação, o Cristiano vai falar para os pais e responsáveis e Dr. Mauro aqui vai falar para os alunos uma mensagem. Aí a gente separa assim. Marcelo aqui nessa câmera aqui, por favor. Então, um recado aqui para todos os profissionais de educação. Capacitem-se, corram atrás de capacitação, de conhecimento. O que a gente falou nesse programa, infelizmente, é uma realidade. Então, se você tem lá o seu dirigente, o seu diretor, o dono da escola, bate um papo com ele sobre isso. Pede essa capacitação não só para os agressores ativos, mas a combate a incêndio, a PH e todas as outras capacitações possíveis e necessárias ali para que você tenha um bom desempenho. Não não seja vítima desse sistema, seja uma pessoa seja uma pessoa proativa nessa situação. Maravilhoso. Cristiano. A questão primordial para pais e responsáveis é a educação. A educação de um filho, ela começa dentro do lar. Eu estava vendo uma série, Dexter, famosíssima. Ele é um psicopata e ele tem um código. O código dele foi criado pelo pai dele, ou seja, dentro de casa, que era policial. Percebeu que aquele garoto tinha uma ausência de empatia, uma inteligência grande, ele era meticuloso, percebeu a psicopatia, que não é uma doença da mente, mas é um transtorno mental, segundo a medicina legal, e treinou aquele garoto de uma forma, desse filme, né, trazendo aqui, que ele matasse só assassinos. Não estou incentivando ninguém a matar ninguém, estou falando a questão da educação e perceber o comportamento do seu filho dentro de casa, levando em consideração que esse crime, ele começa dentro de uma mente que você, pai, você, mãe, é capaz de entender e antecipar esse problema. Então, essa bola é com você, que é pai, que é mãe, familiar, que consegue identificar. É o primeiro a poder identificar os traços psicológicos do seu filho. Maravilha, perfeito. Doutor Mauro. Então, para os alunos, eu acho que eu posso dizer, em primeiro lugar, seu amigo é seu pai e sua mãe. A sua base é a tua família. Então, converse com teu pai e com a tua mãe. Se alguma coisa te tira a paz, se alguma coisa te aborrece, converse com seus pais a respeito desse assunto. Segundo lugar, se você está dentro do ambiente escolar, você está debaixo da autoridade também, que é o seu professor, sua diretora e tal. Respeitem que ali exercem autoridade naquele ambiente escolar. Eu acho que dessa forma a gente consegue minimizar bastante esses eventos aí que, infelizmente, começaram a surgir no Brasil. E comece a reparar os colegas. Se algum colega dá alguma alteração, alguma coisa que sai da normalidade, já informe para o seu professor, para a sua diretora e seus pais. Acho que a gente sintetiza bem dessa forma. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim. Agora sim, eu quero pedir que você, caso você tenha feito sentido para você tudo que foi falado aqui no nosso programa, que você compartilhe com outras pessoas. Se você conhece aí professores, gestores, colaboradores, pais e responsáveis, compartilhe esse episódio para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas, o maior número de escolas, para que a gente possa estar contribuindo também
com a prevenção da segurança do espaço pedagógico. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.